Irmãos amados, nessa tarde eu quero meditar com vocês sobre um tema extremamente atual, popularmente conhecido como Vale Tudo, e ultimamente recebeu um nome mais refinado como MMA. Está virando febre no nosso Brasil, no mundo afora, e no meio evangélico também tem ganhado espaço e muito espaço. E eu quero conversar com você um pouco, à luz da palavra de Deus, a respeito dessa luta, dessa briga. Isso não é luta, isso é uma briga. Dessa briga brutal que eu considero como animalesca. Eu não considero MMA como algo normal, como algo aceitável diante da sociedade, bem como diante dos olhos do Senhor. É algo animalesco, algo bruto. Deveria ser proibido no Brasil, como o é em alguns estados americanos. Em alguns estados, a exemplo de Nova York, não é permitido nem mesmo que a televisão apresente o chamado Vale Tudo, ou MMA. Irmãos, dias desses eu estava passando pela televisão, dando aí uma zapeada pela televisão, e deparei num desses canais que estava apresentando essa luta. Eu nunca tinha parado para vê-la, nunca tinha parado para assisti-la, apesar que já li na internet alguma coisa a respeito dela. Até mesmo algumas igrejas que estão levando essa luta, esse ringue, para dentro do templo, com o objetivo de atrair pessoas para a igreja. Montam o ringue dentro da igreja com o objetivo de atrair pessoas, com a desculpa que estarão evangelizando essas pessoas. Mas, amados, quando você para analisar um pouco mais profundamente, quando você analisa um pouco mais o Vale Tudo, você vê, irmãos, que é algo tão brutal, tão triste, chocante, assustador. É uma luta que dissemina a violência de forma gratuita, leva as pessoas a gostarem da violência. Já vivemos dias tão difíceis, meu Deus, como estão difíceis os dias. Tanta violência, tanta coisa difícil, tanta coisa complicada, o amor que se apaga nos corações, as pessoas que querem viver de qualquer jeito, já não mais amam a Deus nem tampouco o próximo conforme a recomendação do próprio Deus. Aí você vê, irmãos, nasce um chamado esporte, que é a expressão do que é bruto, do que é ruim, do que é triste. Oh, meu Deus! E as pessoas estão se alimentando com isto. Tem atraído aos milhares. Acrentalhada, muitos também, gostam disso. Param diante da televisão, vão até os ringues, vão até as casas de luta e ali estão aplaudindo. E ali estão se alimentando com essa expressão gratuita de violência. Estão se alimentando com isso. Geralmente, irmãos, esses ginásios onde essas lutas são realizadas sempre estão cheios. Você vê as arquibancadas lotadas. Eu estava perguntando, será que Deus está sentado nessa arquibancada? Será que Deus, meu irmão, será que o Senhor estaria sentado naquela arquibancada curtindo essa luta selvagem? Será que Deus estaria ali sentado? Vamos um pouco mais. Será que Deus estaria agindo como juiz ali dentro? Será que o Senhor, meu amado, será que Deus, Ele está se agradando em ver os homens degradando de uma forma tão violenta, de uma forma tão brutal? Será que Deus dá um ok em cima disso aí? Muitas vezes, amados, nós estamos vivendo uma realidade que destoa tanto da verdade de Deus. Nós nos deixamos envolver pela aparência do mal, nós nos deixamos envolver pelas situações que são patrocinadas pelo diabo, que tem como fim humilhar o ser humano, destruir o ser humano, jogar o ser humano no chão, pisar sobre o ser humano, e isso, amados, quando recebe ainda um aval que é legal, que está tudo ok, as coisas ainda têm um pouco mais de peso. E é isso que nós temos visto na chamada MMA.
Muitos se dizem cristãos, se dizem evangélicos, estão lá dentro. E isto, irmãos, por incrível que pareça, está atraindo cada vez mais o público evangélico para parar diante da TV, para até mesmo ir a esses ginásios para contemplarem essa selvageria. Mas eu quero falar para você que Paulo, ele escreveu um texto que é de extrema importância, e esse texto nós precisamos analisá-lo e aplicá-lo a diversas situações da nossa vida diária. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ouça a palavra. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, esse texto é tão profundo. Muitas vezes as pessoas ficam procurando na palavra de Deus textos para tentar proibir alguma coisa, textos para tentar justificar alguma coisa, enfim, sempre procuram. Elias Oliveira, mas a Bíblia fala desse tema? A Bíblia fala daquele outro tema? Não, não fala, gente. A Bíblia, de forma direta, praticamente fala de pouquíssimos temas que nós conhecemos hoje, que são comuns no nosso dia a dia. Mas interessante que a Bíblia, ela é ampla, e o Espírito Santo de Deus é quem nos fala através dela. A revelação vem através do Espírito Santo de Deus. Um texto como esse é um texto-chave. É um texto extremamente chave que você pode usá-lo para diversas áreas da tua própria existência. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o Espírito Santo levou Paulo a escrever o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui nós vemos, irmãos, primeiro que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. As pessoas que fizeram um compromisso com o Senhor, as pessoas que fizeram um compromisso com Deus, elas são levadas, são transformadas em templo do Espírito Santo. Para que você entenda como é isso, irmãos, é só você estudar um pouco a respeito do templo do Antigo Testamento. E você verá, irmãos, que nesse aspecto aqui é o Santo do Santo. Nós somos o Santo do Santo. No templo existia diversas partes e um local reservado, um local chamado Santo dos Santos, que o sacerdote adentrava apenas poucas vezes. E ali ele tinha, de certa forma, um contato direto com Deus. Paulo nos diz que nós somos santuário do Espírito Santo que está em nós. Ou seja, nós somos o Santo dos Santos. É um lugar reservado, um lugar puro. Ninguém mais no passado tinha acesso ao Santo dos Santos, exceto o sacerdote. Apenas ele poderia ali adentrar. Assim é o nosso corpo, irmãos. Nós somos essa parte do templo. Nós somos o Santo do Santo. E é preciso que nós vivamos de forma santa. E com isso, irmãos, nós não podemos permitir que algumas coisas tenham acesso à nossa existência. Por sermos morada, lugar reservado, o Santo dos Santos, nós não podemos nos deixar envolver por certas situações, por muitas situações que são comuns ao homem. Mas nós não podemos nos permitir, nos dar o direito de nos envolver com essas situações, porque estaremos pecando contra Deus. Pecando contra Deus. E Paulo fecha o versículo dizendo: e não sabeis que não sois de vós mesmos? Ou seja, além de sermos templo do Espírito de Deus, o Santo dos Santos, onde habita o Espírito Santo, nós não somos nossos. O nosso corpo, essa parte terrena, física que nós temos, ela foi consagrada para a honra e para a glória do Senhor. Quando você traz essa verdade, que somos templos do Espírito Santo de Deus, e você, irmãos, faz uma análise do que é a chamada luta vale tudo, você verá, irmãos, que aquelas pessoas que estão envolvendo com isso, estão trazendo danos ao templo do Espírito Santo de Deus. Estão pecando contra Deus. O MMA, irmãos, é um esporte que não ficou para servo do Senhor. Não ficou para servo de Deus.
Nós precisamos zelar pela habitação do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós não podemos, irmãos, nos submeter àquela selvageria, àquela forma de violência contra a nossa própria existência. Nós não podemos aceitar isso de forma alguma. Nós vemos que quem luta, quem está dentro do ringue, quem vence a luta, é aquele que joga por terra o seu adversário. O cara precisa estar desacordado, após levar tanta pancada, tanto chute, tanto pesada, tanto murros, enfim, tanta coisa, a ponto de perder os sentidos, em total nocaute. Eis aí o fim da luta, irmãos. Como é que eu posso permitir uma coisa dessa? Como é? Nós não podemos, amados, permitir que o templo de Deus seja tão tocado, seja tão machucado. E isto com o objetivo apenas de ganhar dinheiro ou notoriedade. Duas coisas. Ou ganhar dinheiro ou a fama. É dinheiro ou fama que move essas pessoas. As pessoas que estão nessas lutas, que estão dentro desse esporte, estão buscando dinheiro ou fama. Eis aí o que move essas pessoas. Eis aí o alimento. Eis aí o que chama. Eis aí o que faz essas pessoas se submeterem a uma situação tão triste que nos faz lembrar os cristãos sendo trucidados ali em Roma, no Coliseu, por aqueles que eram inimigos do cristianismo. Nos faz lembrar isso aí, irmãos. As pessoas entravam ali com os gladiadores e iam até as últimas consequências. Eles morriam por Cristo Jesus, morriam porque amavam o Senhor. Mas nós temos visto que as pessoas estão apanhando nos ringues porque amam o dinheiro, porque amam a fama, porque querem ser vistos, visualizados, porque querem receber honrarias humanas. E essas honrarias muitas vezes têm custado a saúde, tem custado a vida. Por exemplo, esse final de semana, nós vimos que foi passado na televisão um programa em que apresentou no mínimo 2 casos em que lutadores ficaram tetraplégicos nos Estados Unidos. E outros que vieram a morrer, tudo em decorrência desta luta, sem contar outros males que ficaram e que marcam a vida daqueles que praticaram essa espécie de lutas. Amados, vale tudo, não é para servo de Deus. Vale tudo, não é para o servo de Deus entrar no ringue. Até porque você precisa zelar pelo teu templo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, que é o teu corpo. E nós também precisamos aprender, irmãos, que como espectadores não nos é permitido isso. Nós não podemos também sentir prazer em estarmos contemplando, enchendo a nossa vida com situações que desagradam de forma direta o nosso Senhor e Salvador. Com certeza isso desagrada ao Todo-Poderoso. É uma selvageria. Mas no Brasil já foi proibido briga de galo. As rinhas são proibidas no território nacional. Quando a polícia encontra uma rinha, as pessoas que estão ali são presas, os galos são apreendidos, as lutas de cachorro também são proibidas no Brasil. Quando você encontra um local onde isso ocorre, a mesma coisa, a polícia vai ali, há todo um mover, todo um clamor dos que protegem os animais, das instituições protetoras dos animais, há todo um clamor em cima disso aí, mas interessante como o ser humano está perdendo o valor. Veja como o ser humano perde o valor. Nós vemos que os animais são mais importantes do que o próprio homem, porque ainda não vi, irmãos, eu não vi aqui nenhuma instituição que zela pelo bem-estar do homem levantar uma bandeira e pedir a proibição dessa loucura. Onde estão os direitos humanos que não levanta bandeira? Por que os direitos humanos não vê os direitos humanos e levanta uma bandeira e pede a proibição? Mas o que nós temos visto, irmãos, são sacerdotes evangélicos que estão envolvidos, que curtem isso, são políticos evangélicos que curtem isso. Tempos atrás eu ouvi uma declaração de um dos nossos senadores, senador muito influente, evangélico, pastor, e ele afirmava que essa luta vinha de Deus, que esse esporte vinha de Deus.
Mas como é que eu posso fazer uma afirmação dessa? Com que base? Nós precisamos estar atentos, irmãos, que nem tudo que o mundo quer, nem tudo que é permitido ao mundo, nos é permitido, porque nós vivemos e fomos comprados por Cristo para vivermos uma vida diferente. A Bíblia nos diz que estamos passando tempos nessa terra, mas um tempo numa jornada, numa caminhada em direção aos céus, e que devemos viver em santidade, em pureza, em retidão, em pleno acordo com aquilo que é de Deus. E eu não posso, irmãos, de forma alguma, permitir que a violência entre no meu coração, porque eu quero dizer para você, é impossível, viu, gente? É impossível você entrar na chamada MMA e não ser violento. Se você entra ali, meu amado, no Vale Tudo, tem que ser violento. Porque se você não for violento, você vai apanhar igual sapato velho. Vai apanhar. Então você tem que revidar a violência com violência. E não a violência, eu vou te dar um murrinho aqui, mas um murrinho numa boa. Não. Você tem que bater, mas bater sem dó. Você tem que ver o sangue do cara jorrar. Você tem que ver o cara se quebrar. Você tem que ver o osso do cara estralar. Jogar o cara no chão, pular em cima dele. Dançar em cima dele. Pisoteá-lo. Quebrar a cabeça dele. Porque essa é a tônica. Não é diferente, irmãos. É violência por violência. É como diz, é olho por olho, dente por dente. Se o cara te arrancou um olho, você tem que arrancar o olho dele. Se ele te quebrou um dente, você quebra logo a queixo dele, quebra logo a cabeça dele toda. É mais ou menos por aí que nós temos visto nessa coisa muito louca. Como é que nós podemos concordar com isso, irmãos? Nós temos um texto em Filipenses capítulo 4, versículo 8 que diz: Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. São palavras também do apóstolo Paulo. Então você vê, irmãos, a recomendação. O que é que deve encher a nossa mente? O que é que deve encher o nosso ser? O que deve encher o nosso ser é aquilo que é edificante. É aquilo que vai frutificar de forma positiva na minha vida, que vai frutificar em ações do Espírito Santo de Deus. Tudo que é bom e merece elogios, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Eis aí, amados, alguns exemplos de coisas que devem penetrar o nosso coração, adentrar os nossos olhos, adentrar a nossa mente e encontrar lugar dentro da nossa vida. São situações que o apóstolo Paulo coloca de forma clara. Mas, amados, como é que eu posso permitir que adentre de forma voluntária, gratuita, a violência no meu coração? Como é que eu vou assentar-me diante de uma televisão ou até mesmo ir até um ginásio destes para assistir uma sessão de violência explícita? Essas lutas deveriam ser proibidas para menores de 18 anos na TV e até mesmo pessoalmente. Porque é tanta violência, tanta violência. Amados dos céus, nós não estamos aqui para isso, irmãos. Nem tudo que esse mundo curte é bom para nós. Nem tudo que esse mundo gosta é bom para nós. A partir do momento que as pessoas passam a se alimentar disso, elas vão perdendo o bom senso, vão perdendo o senso, irmãos, o senso de uma vida reta, de uma vida justa, de uma vida de paz e se deixam envolver por isso. Talvez você fale, mas Elias Oliveira, eles estão ali para isso, eles querem assim, estão ganhando para isso, por que eu não posso assistir? Porque em nada te edifica. Em nada te edifica. Em que isso edifica? Em que? Qual o resultado positivo em você assistir uma luta como essa? Qual o resultado positivo? Não existe nenhum resultado positivo, irmãos. Não existe no Vale Tudo nada que seja positivo. E se você leva a tua criança, você está levando-a a entender que existe uma possibilidade em que a violência pode ser praticada sem que ninguém a condene.
E hoje nós temos visto já em alguns filmes, é muito comum vermos em filmes esse tipo de violência. É a violência que é aceita pela sociedade, a violência que ela vem empacotadinha, vem bonitinha e vem ainda com uma tarja legal, esporte. Mas, amados, não é porque é esporte que eu vou participar e vou dele encher o meu coração. Não é justificável. Isso se aplica, por exemplo, quantos estão se preparando para as Olimpíadas? Gente, o que é as Olimpíadas? Sim, é um jogo, claro. É um momento esportivo, com certeza. Estão ali congregados atletas de todo o mundo, mas se você estudar, se você ler um pouco a respeito da Olimpíada, você vai descobrir que tem toda uma situação, irmãos, que fere os princípios que nós cultivamos como cristãos que somos. E isso é explícito nas Olimpíadas. Tem até a chama que anda pelo mundo todo, não é? Gente, no passado, as Olimpíadas eram culto, uma espécie de culto, uma festa a deuses pagãos, e nós vemos que ela foi modernizada, mas o culto continuou, mesmo que não esteja explícito, mas de forma implícita, esse culto continua vivo. É a mesma situação, irmãos. É a mesma situação. As pessoas estão se escondendo atrás de rótulos. Ah, mas é Olimpíadas, Elias Oliveira. É um momento máximo do esporte. Ah, mas é o Vale Tudo, Elias Oliveira. É um momento muito especial. Então eu posso ir, eu posso participar, porque, afinal de contas, é esportes. Mas, gente, será que Deus está recebendo a honra e a glória? A você que é o espectador, você está honrando a Deus, está glorificando a Deus com isso? Aqueles que participam vão lá, bate, apanham, enfim, saem como heróis ou saem como derrotados. Estas ações estão glorificando a Deus? Eu não consigo ver, irmãos, glória a Deus de forma alguma nessa situação. Mas sim, exatamente o contrário, pessoas que estão envergonhando o nosso Senhor, surrando, destruindo o templo do Espírito Santo de Deus, cultivando uma espécie de violência gratuita e praticando essa violência gratuita contra o próximo. Eu quero dizer para você que isso também se aplica a boxe. Ao boxe também é uma forma de violência gratuita, comum em nosso meio. Muito comum, mas gente, olha que violência terrível. E assim como esses, irmãos, há muitos esportes que estão no rol dos violentos. É a violência explícita e gratuita que adentra a cabeça das crianças, adentra a cabeça das pessoas que ali estão diante da televisão, que estão ali curtindo isso e estão com certeza desonrando Deus, porque dão lugar nos seus corações à carne, à velha natureza humana, a natureza que precisava ser suprimida, destruída, mas ela é alimentada com essas coisas exteriores. Talvez você que me ouve até fale assim, ei, é radicalismo, não é bem desse jeito, não é bem assim. Ô, Elias Oliveira, não é bem dessa forma. O que é que tem? Eu quero falar para você, meu amado, que nós não vivemos pelo exterior, nós vivemos pelo Espírito. E nós precisamos buscar do Espírito Santo a direção para todas as situações. E eu tenho convicção, irmãos, que Cristo Jesus não sentaria num desses ginásios para se deliciar numa luta que você vê o sangue derramado, que você vê as pessoas sendo surradas, que você vê as pessoas sendo machucadas, sendo quebradas, literalmente quebradas, em troco de reais, em troco de dinheiro, em troco de fama. Isso é desonrar o templo do Espírito Santo de Deus. E nós vivemos para o Senhor. Tudo quanto façamos, o Senhor precisa receber a honra e a glória. Nós precisamos, irmãos, honrar a Deus a todo tempo, em todas as situações. E eu não consigo ver como alguém pode honrar a Deus numa coisa tão bruta, numa coisa tão terrível. Vamos então, irmãos, estar atentos a esta realidade.
Vamos viver uma realidade que esteja de acordo com a vontade de Deus. Vamos procurar, irmãos, gastar nosso tempo naquilo que é edificante, naquilo que é útil, naquilo que traz coisas boas, não só para você, para o seu interior, mas para com toda a tua família. Que você possa sentar com teu filho pequeno, e você vai entender que ele não vai aprender coisas ruins, mas aquilo que você vê, aquilo que você contempla, que seja também para teu filho algo que edifica, algo que vai frutificar de forma positiva na sua formação de caráter. Precisamos ter esses cuidados, irmãos. Afinal de contas, nós não vivemos para nós mesmos, coloquemos isso dentro da nossa cabeça. Como é, irmãos? Como é que nós vamos poder consumir aquilo que Deus condena? Aquilo que fere os princípios do amor ao próximo? Que fere os princípios do amor ao próximo? Ah, Elias Oliveira, mas é um esporte, Elias Oliveira. Eles não estão ali se odiando. Tá certo, irmão, tá certo. Mas uma coisa é certa, se você não bater com força a ponto de estourar a cabeça do cara, levá-lo a dormir no ringue, tu tá ferrado. Você tá ferrado, porque você vai apanhar e você vai dormir. Então é uma situação, irmãos, que você pode levar a destruição ao próximo e receber também na sua vida tamanha pancada que pode destruir por completo a tua vida. Então não vejo como você pode entrar numa situação dessa em que você tem que ir aos extremos, sem medo de matar, sem medo de morrer também, só porque você está dentro de um esporte. Isso é injustificável, povo de Deus. É injustificável. Estejamos buscando Deus, recebendo do Senhor e crescendo na presença do Pai Eterno. Sempre, irmãos, sempre. Nem tudo que esse mundo gosta, nem tudo que o mundo aplaude é necessariamente de Deus. Dizem por aí que a voz do mundo, a voz do povo é a voz de Deus. Mas será? Foi o povo que pediu a morte de Cristo. Era a voz de Deus? Oh, pensa bem. Então nem tudo que é bom para eles é bom para nós, porque nós vivemos uma realidade que é única. A nossa realidade é servir, é adorar, é exaltar, é bendizer a Deus a tempo e a fora de tempo. Portanto, amados, lembre-se, somos templos do Espírito Santo de Deus. E tudo aquilo que deve adentrar o nosso coração é necessário que seja algo que venha nos edificar, somente nos edificar. Amém? Que você ouça essa palavra, que você reflita um pouco, tire a paixão e ouça o Espírito de Deus falar ao teu coração. Amém? É a palavra do Senhor para a tua vida. Que Deus te abençoe e lhe conceda momentos felizes na sua presença, é que eu declaro em nome de Jesus.